primícias. Então foi Páscoa, ázimos, né? Aquela pão sem fermento, aqui ó, coloquei aqui embaixo. Então nós vamos agora para primícias. A primícias, ela era o dia seguinte ao Shabat, ou seja, ao sábado, dia 21, dá certinho, ó, porque contava os 7 dias a partir da Páscoa, e aí você dava ali no sábado, e aí um dia após o outro domingo, né? Aí seria dia 21 do 1, aí seria o dia das primícias. Essa festa foi comemorada só depois que entrou na Terra Prometida. Então vamos dar uma olhada aqui em Levíticos 23, 4 até o 15, vamos lá. Então, Levíticos 23, 4. Olha só, irmãos. Vamos lá, que falou da Páscoa, que nós já lemos, né? Eles iam fazer. Então, vamos pegar do 9, que vai ser melhor. Ó. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrares na terra que vos dou, ou seja, quando entrares, então estavam na terra, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Então, ou seja, eles só conseguiam fazer essa festa quando eles entrassem na terra, porque eles não tinham terra, ok? Então, quando eles entrassem na terra, que eles tinham que fazer, ó. Este o que? O molho das primícias, ó, que eles iam trazer. Este moverá o molho perante o Senhor, ou seja, o sacerdote ia pegar o molho e ia mover perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimos de efa de flor de farinha, amassadas com azeite, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de um hin. Isso são medidas, tá, irmãos? Não comereis pão nem trigo torrado, nem vigas verdes, nem de espigas verdes, até ao dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Então, acho que até aqui deu para a gente entender, tá? Daqui a pouco a gente continua lendo aqui. Então, olha só, então vamos voltar para o mapinha. Então, chegou a primícias. O que eles iam fazer na primícias? Ia trazer um molho do que eles tinham plantado, da melhor coisa, da primeira parte. Então, eles tinham que ir lá, plantou lá a plantação de trigo, por exemplo. Então, eles iam trazer a 10ª parte, né, a melhor parte do trigo, ia trazer em molho e entregar para o sacerdote. O sacerdote ia mover esse molho para que eles fossem aceitos. Aqui, eles precisavam de fazer isso para ser aceito perante o Senhor, ok? Então eles faziam esse ritual e aí contava, irmão, de 7 vezes 7, ou seja, 7 semanas e 7 dias, que dava 49 dias, e aí chegava o Pentecoste, que era o dia 50 lá, 50 depois das primícias. Agora nós vamos pegar aqui, ó, Levíticos 23, 15, que foi onde a gente parou. Beleza? Para a gente continuar lendo. Então passava-se 7 semanas de 7 dias, dava 49 dias, dia 50. Vamos ver lá esse contexto então. Olha só. Vamos voltar aqui. Então vamos lá, a partir do 15. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, que o sacerdote ia mover, 7 semanas inteiras serão, ou seja, 7 semanas de 7 dias, ok? Até o dia imediato ao sábado, ao 7º sábado, contarei 50 dias. Então trarei nova oferta de manjares ao Senhor. Passou 50 dias. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. De 2 dízimas de um efa de farinha serão levedados. Agora, olha só. Levedados se cozerão. Então, os pães asmos eram pães sem fermento. Anota isso na cabeça, que isso vai ser usado para nós depois, quando for falar do cumprimento em Cristo em nós. Então, sem fermento. O pão ázimo lá da festa que era junto com a Páscoa. Agora aqui, no finalzinho da festa das primícias, para entrar na festa do Pentecostes, que era no dia 50, eles tinham que trazer pão levedado, e tinham que cozinhar ele levedado. São primícias ao Senhor, beleza? Então eles tinham que ter fermento.
Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeitos de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e suas libações, por oferta queimada e aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis 1 bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os dois cordeiros, santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. Ok? Então, no mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Quando cegastes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Esse último versículo tem ligação com o dízimo, com a justiça de Deus, com os pobres, com as viúvas. Mas deu para entender aqui a questão da primícia? Ou seja, como que era? Vamos para o nosso mapinha, porque aqui nós conseguimos entender. Com ele fica mais fácil de entender. Olha só. Então tá aqui. Então fez as primícias lá, um dia imediato ao sábado, depois da festa da Páscoa, né, e do Ázimos. Então no domingo começa as primícias. Eles entregam o molho, o sacerdote move e eles são aceitos. Conta-se 7 semanas de 7 dias, dá 49 dias. E aí então vem no dia 50 o Pentecoste, que é onde se move 2 pães. Eles pegam aquela messe, sabe a messe que eles entregaram no primeiro dia? Então vai fazer ali com aquela messe 2 pães com fermento, levedado. E o sacerdote vai untar esses pães com azeite. E aí vai oferecer ele para o Senhor, entendeu? Então esses pães são ungidos, ok? Eles são moídos, ou seja, olha só, para chegar ao processo desse pão. Eles são moídos e transformados em massa fermentada. Então eles são, ou seja, eles passam por um processo, né, de ser moído, depois de ser assado, e tudo com fermento, irmãos. Sempre diferencia. Aqui, para entregar no Pentecoste, no final da festa primícia, o pão é levedado. No Ázimos, não. Ok? Então aí nós chegamos na festa de Pentecoste. Isso tudo é o processo que o povo de Israel fazia. Na festa do Pentecoste, irmãos, essa era a primeira parte das festas, porque aqui havia uma pausa. Se você contar aqui, ó, eu não contei exatamente, mas ó, do mês 1, dia 14 até o dia 50 do Pentecoste, passou aqui 2 meses e pouquinho, porque são 7 aqui, mais 50 dias, quase 3 meses, 2 meses e pouquinho. Então, ou seja, eles estariam ali no mês, beirando o mês 3, ou mês 3, entrou no mês 3. Só que aqui daria uma pausa, ó, no Pentecoste, porque as festas dos trombetas é só no dia 1 do 7, ok? Então eles cumpriram a parte do Pentecoste, foi movido os pães untados em azeite, então aí eles paravam. No mês 7, perdão, irmãos, no dia 1 do mês 7, aí eram as festas das trombetas. Como é que era essa festa? Vamos dar uma olhada em Levíticos 23, versículo 24 e 25. Ó, vamos lá. Então vamos lá no versículo 24 e 25. Olha só. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombeta, santas convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Irmãos, nós vamos estudar detalhadamente essa festa. Lá em Números 10, lá fala como que funcionavam essas trombetas. Mas aqui agora basta para nós sabermos na literariedade o quê? Na literariedade da lei. Eita, palavra complicada. Vamos lá. É o quê? Vamos no mapinha aqui então de novo. No dia 1, você viu aqui, ó, no primeiro dia do mês 7, tocava as trombetas. Irmãos, são 7 trombetas.
Eles vão tocar 7 trombetas, 7 vezes, né? A trombeta. Então, lá em Números 10 fala que eram 2 trombetas tocadas ao mesmo tempo, e elas eram tocadas 7 vezes durante esses 10 dias. Porque olha só, o dia da expiação era no dia 10 do 7, ou seja, entre o dia 1 e o dia 10 eram 10 dias. Então, nesses 10 dias, o par de trombeta, né, as 2 trombetas, era tocada 7 vezes. No primeiro dia era o anúncio para que o povo se preparasse para o dia da expiação, o dia mais importante de todo esse ciclo, que era o dia 10 do 7. E a última trombeta, que era provavelmente ou no dia 10 ou um dia antes, mas acho que era provavelmente no dia 10, era a trombeta falando que chegou a hora da expiação. Então agora o sacerdote vai entrar no Santíssimo Lugar e vai fazer expiação pelo pecado. Por isso, irmão, que esse dia era o mais importante, que era o dia da expiação, onde o povo seria perdoado por Deus. Então passou-se as trombetas, né? São 10 dias, tocou as trombetas lá, tudo bonitinho. O povo se preparou, se santificou, jejuou. Eles se humilharam perante o Senhor. E aí chega o dia da expiação, no dia 10 do 7. Irmãos, vamos lá ver aqui o que acontecia no dia 10 do 7. Nós vamos em Levítico 23, 26 ao 32. Então vamos lá. Então aqui, ó, Levíticos 23, vamos pegar do 26, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 desse mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do seu povo, do meio do seu povo. Irmãos, olha só, e todas as outras festas, Deus fala que é dia de convocação, é o tal do Shabat, né, do Sabaton, que é o sábado cerimonial. Nós vamos estudar isso quando nós formos estudar o sábado. Mas nos dias das festas, eles tinham que, né, fazer oferta ao Senhor, não trabalhar e tirar aquele dia para o Senhor. Só que esse dia 10 ele era tão importante que nenhum dos outros dias Deus falou isso. Nesse dia Deus falou que se alguém fizesse alguma coisa, se alguém não obedecesse a ordem de Deus de não fazer nada e viver só para o Senhor, ele ia destruir e tirar do meio do povo dele. De tão sério que era esse dia, porque era o dia do perdão dos pecados. Então vamos lá, ó, 31. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em toda a vossa morada. Sábados de descanso solene vos serão, ou seja, o sabatom, sábado solene. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde à outra, celebrareis o vosso sábado. Ok? Então aqui a gente finaliza essa questão do dia da expiação. Vamos lá para o nosso mapinha de novo. Então, irmãos, o que aconteceu? Tocou as trombetas, bonitinho. Chegou no dia 10, tocou a última trombeta, o povo ficou sabendo, opa, o sumo sacerdote vai entrar no santo lugar. O que acontece, irmãos? Aqui nós vamos ter uma aula, talvez o próximo vídeo ou depois desse, nós vamos ter a aula do tabernáculo, mas vamos lá um pouquinho. O que acontece? Nesse dia da expiação, o sumo sacerdote não era o sacerdote. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santíssimo Lugar. E isso só uma vez por ano, que era nesse dia, no dia 10. Então o que acontecia nesse dia? O sumo sacerdote também ele tinha que fazer a expiação pelo pecado dele, ele tinha que se purificar, ele e a família dele toda, porque senão ele morria se ele entrasse lá. Então ele fazia todo o processo de purificação, e nesse dia ele levava com ele 2 bodes, para que ele oferecesse em sacrifício. Então ele entrava lá, matava um dos bodes, o outro deixava vivo, queimava, pegava o sangue desse bode, aí ele entrava no santo lugar, acendia o incenso no altar de ouro, pegava esse incenso e colocava lá dentro do Santíssimo Lugar. Quando a fumaça enchia lá dentro, ele entrava dentro do Santíssimo Lugar, aí agora lá depois onde estava a arca, e ali ele aspergia sangue na arca, em cima do propiciatório. E ele colocava as mãos na cabeça do bode e confessava todo o pecado
de Israel naquele bode expiatório. E quando ele fazia isso, quando ele terminava de fazer isso, ele saía do templo e mandava esse bode para o deserto. Uma pessoa levava, era tal do bode emissário. Ele ia para o deserto, para lá ele morrer lá no deserto. E esse bode significava que ele estava levando todo o pecado do povo de Israel. Entendeu, meus irmãos?